No ar, Classe Bíblica Novo Tempo. Olá, minha gente, boa noite para todos vocês que estão com a gente ligados aqui na Rádio Novo Tempo, através do nosso canal no YouTube, @Rádio Novo Tempo, _Rio. Sou Diógenes Oliveira. É um prazer estar com você nessa noite de quinta-feira para mais um estudo aqui do Apocalipse, esse livro que tem realmente muitas bênçãos para a gente e bênçãos para aquele que lê. Como nós já, desde o início dessa temporada, aprendemos que bem-aventurado é aquele que lê e ouve as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Você que tem acompanhado aí tem visto que a gente tem tentado trazer para você coisas novas de forma bem fácil para você entender as profecias desse livro, né? E hoje, gente, o assunto que a gente vai falar aqui talvez para muita gente um assunto novo. Para outros, não. Mas para a maioria é um assunto mal compreendido. Sobre os 1000 anos. Na Bíblia aparece um período ali de 1000 anos. E a gente vai saber que período é esse, que vai acontecer ao longo desse tempo, porque é um tempo tão grande, né? Que Deus deu ali de 1000 anos. Será que é um tempo literal, um tempo simbólico? Bem, tudo isso, calma aí que a gente vai estudar ao longo dessa noite. Eu quero você aí com a gente e mais, eu quero você chamando alguém para acompanhar também, para aprender, para estudar, porque a gente entendeu aqui que o que é bom a gente tem que espalhar, não é verdade? O que é bom não pode ficar só para a gente. Então, chame os amigos, chame as pessoas e você faz isso, ó. Dá o like, compartilhe o nosso canal aí com as pessoas, compartilhe essa transmissão, dê também o seguinte, ó, dê a sua inscrição, né? Faça a sua inscrição, venha com a gente para poder a gente estar sempre com você, porque esse é um estudo que está quase acabando, né? Temos mais uma semana, mas em breve nós teremos outros também. Então, convido você a dar like, a se inscrever no nosso canal, a compartilhar com os amigos também e fazer sempre o que a gente precisa, né? Orar para entender a palavra do Senhor. Bom, vamos lá, porque o assunto hoje é um assunto legal, interessante, mas quem está com a gente aqui são dois convidados especiais. Na verdade, um já está sempre com a gente, não é nem convidado mais, é o pastor Bruno Santelli. Apresenta com a gente, meu amigo. Você não é mais convidado, não, você já é parceiro, meu amigo. Bem-vindo! Obrigado, meu querido Diógenes, queridos amigos da Novo Tempo, um beijo, prazer estarmos juntos mais uma vez. Maravilha! Bom, ele é convidado da semana, mas já estreou, falou sobre a volta de Jesus, todo mundo gostou, trouxe uma meninada animada para assistir também, chamou os aventureiros, chamou os desbravadores, é o nosso amigo que faz aqueles foguinhos, quem segue ele no Instagram sabe, faz lá um fogo, acende fogueira, come batata assada, é o pastor Adriano dos Santos, meu amigo, bem-vindo! Olha aí. Eu sabia que ele... É por isso que eu incentivei, eu sabia que ele ia fazer esse fogo aí, rapaz. Que não é pouco estranho não, hein? Muito obrigado, bem-vindos todos. Privilégio poder participar com vocês nesse momento especial de estudo da Palavra de Deus. Um grande abraço para todos que estão nos ouvindo, assistindo também. Deus abençoe a todos, Janir. Vamos que vamos, em nome do Senhor Jesus. Maranata, o Senhor logo vem. Glória a Deus, glória a Deus. Pastorzão, tu sabes que a Novo Tempo tem um material muito legal. E eu não falei aqui com o pastor Bruno, né? Não tinha pensado nisso, a gente depois pode conversar com a meninada, que é um curso para os adolescentes. Na verdade, é um guia de estudos para os adolescentes, né? Que vale a pena os adolescentes fazerem. Eu vou tentar depois colocar aqui alguma coisinha, tá? Você vai ver aí, quem quiser, a meninada que quiser fazer esse curso, é só depois falar com a gente. Eu acho que vai ser muito legal. A sua importância no mundo, tá? Você que é jovem, você que é desbravador, para você ser uma bênção também, tá? Vamos colocar aqui ao longo da programação. Bem, eu quero falar agora também com quem quer estudar o Apocalipse, mas não sabe, né? Vamos, tem um QR Code, pastor. A meninada aí pode também fazer esse curso com a gente, ó. Cadê? Coloca aí direitinho. Isso, agora sim, ó. Aponta aí, ó, para o QR Code para você fazer esse curso do Apocalipse. Ah, mas está chegando ao final, tá, não tem problema não. Você que chegou agora, ó, tá tudo aqui na nossa playlist para você, no nosso canal no YouTube, e você vai fazer 18 assuntos, 18 temas, são 18 lições,
você vai ficar expert no assunto, entendendo tudo sobre o Apocalipse. Olha, quase tudo, né? Porque tem muita coisa que a gente não entende ainda não, nem os teólogos entendem, mas a maior parte a gente já entende. Vale a pena você apontar o seu celular, é grátis, é só você falar com a gente aqui. Esse número também que está aparecendo aí para você, que é 980-4809-57. Mande eu quero, tá bom? Mande essa frase e a nossa assistente virtual vai conversar com você, vai fazer o seu cadastro, vai oferecer o guia de estudos, tem lá cerca de 30 guias, você vai escolher o que tem esse nome aí do Apocalipse, coloca o número, termina o cadastro e tem a opção de você pedir para receber na sua casa, receber no teu e-mail ou das duas formas. E-mail, em PDF, né? Vai lá para você, o link para você baixar, e a versão impressa de graça também. Então, vale a pena, é grátis, um presente dos anjos está esperando. Então, faça o pedido, você não vai se arrepender, não. Tá bom? Juntos agora, então, vamos ao tema Um Reinado de 1000 Anos. Mas nós aprendemos uma coisa muito importante aqui, dentre tantas que a gente aprendeu, é que a gente nunca pode estudar a Bíblia confiando na nossa própria capacidade. Talvez por isso, né, pastor Adriano, muitos leem e têm interpretações diferentes, porque vão seguindo o que está na cabeça, e nós entendemos que não temos que seguir o que está na nossa cabeça, mas seguir o que Deus nos revelou. Então, a gente vai pedir para o pastor Bruno Santelli, para ele orar a Deus, para nos ajudar a entender o assunto, para que o Espírito Santo fale e a gente possa compreender. Meu pastor Bruno, mais uma vez, meu amigo, ore para a gente entender. Com certeza. Queridos amigos e irmãos, vamos orar então? Oremos. Bom Pai que estás nos céus, louvado e exaltado seja o seu grande nome. Nesse momento, iremos mais uma vez estudar a tua Bíblia, a tua revelação. E pedimos que o pastor Adriano, mais uma vez, seja usado por ti como teu vaso escolhido. Que ao abrir a mensagem, a nossa mente, o nosso coração possam estar receptivos à tua palavra. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Agora, já estamos preparados. O pastor Adriano já está aqui também com a Bíblia dele, Endos na mão. O pastor Bruno também está com a dele, Endos. Eu estou com a minha mais pobrezinha aqui, que eu sou pobre, né? A minha aqui... eu falei que ia trazer a minha Endos, mas está em casa lá. Pastor, você tem agora, então, 25 minutos, até 25 minutos, tá bom? Fica à vontade aí para você falar sobre o assunto. Depois a gente volta aí, o que ficar, de repente, aberto, a gente pergunta para você. O pastor Bruno também pode fazer algumas perguntas, inventar outras aí, ajudar a responder outras. Eu só fico escutando, porque eu não sou pastor, não, tá? Então é com você agora, que Deus te use poderosamente. Muito bem. Você já deve ter ouvido falar sobre a palavra milênio, né? Milênio. Você não vai encontrar essa palavra na Bíblia, mas vai encontrar 1000 anos. Milênio significa 1000 anos. Você vai encontrar vários trechos da Bíblia falando sobre 1000 anos. No estudo anterior, falamos sobre a volta de Jesus e que os mortos em Cristo serão ressuscitados e que estavam vivos sendo levados para o céu. E o texto bíblico fala um pouco agora sobre esse pós. Os mortos, aqueles que não aceitaram a Cristo, eles foram mortos, aniquilados. E agora, como está a terra? Depois que o povo de Deus foi levado para o céu. Como é essa etapa, né? Justamente é a parte que nós vamos estudar aqui, porque a Bíblia apresenta duas ressurreições. A ressurreição dos justos, que é a primeira ressurreição, e a ressurreição dos ímpios. Quando elas acontecem? Entendemos que a primeira aconteceu na volta do Senhor Jesus, que levou seus filhos para o céu. Mas essa outra segunda ressurreição vai acontecer quando? O que acontece depois? Esse povo foi todo mundo para o céu. Como é que ficou a terra? E aí? E como foi? O que aconteceu com Satanás e seus anjos? Aí você vai abrir a Bíblia no livro do Apocalipse. Lá no livro do Apocalipse, no capítulo 20. Olha que interessante, que ali vai descrevendo. Olha a situação. Apocalipse, no capítulo 20, né? Aí, olha o que diz aqui, a partir do verso 1. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Uma linguagem simbólica, né? E ele segurou o dragão, a antiga serpente. São linguagens simbólicas, que é o diabo, que na verdade é Satanás. E diz aqui, e o prendeu por 1000 anos
lançou no abismo, fechou, pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disto é necessário que ele seja solto pouco tempo. Olha que interessante o livro do Apocalipse dizendo. Então, Cristo levou os salvos para o céu, todos aqui na terra morreram, está todo mundo lá no céu os salvos, e aqui morreram, toda a humanidade. E Satanás está aqui preso no abismo da terra, está aqui preso nesse planeta, não pode sair daqui, ele está preso. E a Bíblia diz que ele ficará quanto tempo preso? 1000 anos. 1000 anos, esta é a referência. E aí, aquela grande questão, poxa, a primeira ressurreição, a segunda ressurreição, qual o período que tem entre a primeira e a segunda ressurreição? Você vai entender. Justamente, Jesus voltou, levou os salvos, todos morreram, Satanás ficou preso com seus anjos aqui sobre essa terra durante 1000 anos. Aí você vai avançar, né? No verso 5, os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Olha, Apocalipse 20, os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem 1000 anos. Aí diz, verso 6, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Olha de novo aí, milênio, né? Cristo levou seus filhos fiéis para o céu e lá eles ficaram quanto tempo? Eles já vão ficar para sempre lá no céu? Não, a Bíblia diz aqui que ficaremos lá 1000 anos. 1000 anos, um milênio, ficaremos lá no céu, reinaremos com Cristo, ficaremos 1000 anos lá no céu. E ainda diz, bem-aventurado aquele que participa da primeira ressurreição, que é a ressurreição dos salvos. Bem, se tem a ressurreição dos salvos, então tem também a ressurreição do juízo, dos perdidos e tudo mais. E aí vamos entender. Verso 7. Do capítulo 20 do Apocalipse. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir nações que estão nos 4 cantos da terra, a fim de reuni-los para a peleja, para a guerra. E o número desses é como a areia do mar. Você consegue contar a areia do mar? É tanto, né? Então, olha o número dos perdidos, como a areia do mar. Olha que interessante. Então, depois de 1000 anos, o que vai acontecer depois desses 1000 anos? O que diz a Bíblia? A primeira, diz que Satanás será solto, ou seja, ele está aqui na terra. E agora, o que acontece? Todos aqueles que fazem parte agora da segunda ressurreição, que é a ressurreição, a segunda ressurreição é a ressurreição do quê? Dos ímpios, daqueles que não aceitaram a Cristo Jesus. Poxa, pastor, mas tem disso? E o que vai acontecer? No Apocalipse 20, verso 2 e 13, olha o que diz. O que os salvos vão estar fazendo lá no céu durante 1000 anos? E aqui todos mortos, Satanás preso, mas depois de 1000 anos vai citar todos os que não aceitaram Jesus. Mas por quê e para quê? Vamos saber. Apocalipse 20, verso 12 e 13. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos serão julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Se alguém não foi achado escrito no livro da vida do Cordeiro, esse será totalmente aniquilado e morto na segunda ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios. Por quê? Todos serão ressuscitados. Satanás irá regimentá-los, dizendo ali, vamos atacar esse lugar especial. Que lugar é esse que eles vão atacar, pastor? O que vai acontecer nesse interim, sabe?
A Bíblia diz que a primeira ressurreição, salvos. A segunda ressurreição, quando acontece? Após o milênio, após 1000 anos. Os santos estão no céu. Dizem, por que fulano de tal era tão bonzinho, não se salvou? Poxa, aquele parente, aquele meu amigo, aquele irmão, poxa, o cara era tão fiel na igreja. Só que as pessoas veem a aparência, mas Deus vê o que está lá dentro, no coração. E aí, lá no céu, saberemos por que fulano de tal não se salvou, por que fulano de tal se perdeu e tudo mais. Durante 1000 anos, todo relato dos perdidos e tudo mais, saberemos e mostrará claramente que Deus é justo e fiel. Quem querer se salvar, se salvou. Quem não quis se salvar, é porque não queria se salvar mesmo. É como se, de repente, o navio afundou, todos se jogaram e agora jogaram botes salva-vidas. Jogaram botes agora, boias e tudo mais assim. Se agarrem na boia para se salvar, se agarrem. Eu não quero agarrar na boia. Ué, vai fazer o quê? Tá aqui a boia para você não afundar. Se você não quer a boia, é o que vai acontecer. Os ímpios, os que se perderam, não quiseram a boia, não quiseram se salvar. E aí, depois dos 1000 anos, eles serão ressuscitados e se juntarão toda a terra e tudo mais. Mas o que vai acontecer após esses 1000 anos? Olha o que diz a Bíblia. No capítulo 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Olha que interessante. E ainda diz aqui, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Após os 1000 anos, a cidade santa, a nova Jerusalém, descerá do céu e pousará ali sobre Jerusalém, o Monte das Oliveiras vai se abrir, ela vai pousar ali, Israel sim, vai pousar, a cidade santa, a nova Jerusalém descerá, com os salvos, para viverem agora, eternamente, agora aqui, no planeta Terra. Mas enquanto ela está descendo, tem um povo aqui arregimentado, a última batalha do inimigo contra o povo de Deus. Mas, meu amigo, quem luta contra Deus e pode vencer? Ninguém, gente, ninguém. Aí a Bíblia é bem clara em dizer que, olha o que diz claramente aqui no livro do Apocalipse, no capítulo 20, a partir do verso 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja, para a guerra, o número desses como a areia do mar. Aí, verso 9, marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida, que é a Nova Jerusalém. Mas aí a Bíblia diz, porém, fogo do céu desceu e consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para o dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Olha, um grande lago de fogo e enxofre desceu sobre eles. E sabe, nesse conflito, o último conflito, a última batalha, que eles vão querer pegar a cidade santa, ali tem generais que nunca perderam uma batalha. Tem pessoas, grandes conquistadores do mundo, grandes imperadores, grandes líderes, mas que não aceitaram a Cristo, quem sabe artistas, pessoas que ganharam fama, poder, fortuna, pessoas que tiveram o mundo aos seus pés, mas que agora perceberam que perderam o que há de melhor, que é a vida eterna ao lado de Cristo Jesus. Tiveram alguns anos de vida aqui nessa terra, 50, 30, 70, 80, 90, quem sabe 100, 110, 120, trocaram esses 110, 120, 80, 70 anos por uma eternidade de vida e vida eterna, felicidade, saúde eterna, vigor eterno, amor eterno. Trocaram
migalhas, praticamente, olha, ficaram com migalhas, perdendo todo o tesouro celestial, toda a bênção que Deus desfrutou para os seus filhos. Olha, gente, nossa, é uma situação, gente, que realmente dá um dó, com certeza, com certeza. Mas sabe, gente, os salvos estarão no céu, com Cristo Jesus descerão com a Nova Jerusalém, cidade santa, os ímpios irão guerrear, descerá fogo do céu, e Deus, como justo juiz, aniquilará o mal para sempre. Não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Acabou. Finish. Acabou. Agora, esse mesmo fogo que consumiu a todos os milhares e milhares de ímpios, Satanás, seus anjos, é o mesmo fogo que destruiu todos eles, é o fogo que vai purificar a terra. Alguns pensam fogo que vai queimar para sempre. O para sempre é enquanto dure. E quando tiver combustível para queimar, vai queimar. Mas depois que acabou o combustível, acabou também a chama. Acabou. A Bíblia fala sobre o fogo de Sodoma e Gomorra, que pergunta se está queimando até hoje lá. E quando tinha combustível, queimou, mas depois acabou. Esse mesmo fogo também será o que vai destruir Satanás, seus anjos e todos aqueles que quiseram seguir a ele. Todos serão destruídos, mortos. E esse mesmo fogo é o fogo que também irá purificar essa terra. E a terra será renovada, transformada, como quando Deus criou ela no início, perfeita. Ela agora será remodelada, refeita agora, uma nova terra. E viveremos agora para sempre com o nosso Senhor Jesus Cristo, e não mais nenhuma mácula de maldade, de dor, de violência, de maldade. Alguns, quando veem esse trecho e dizem, poxa, mas que Deus é esse que vai matar esses? Por que ele vai fazer isso? Deus deu oportunidade para todos. Imagine ele levar para o céu o ladrão. A pessoa não se arrepende, ela é ladrão. Chegou no céu, ruas de ouro, taças e prata e ouro e bronze e tudo. Ele, vou roubar, vou aproveitar. Quanto mais eu catar, melhor levar para minha casa, para minha mansão e tudo mais. Imagine levar o foqueiro, mentiroso e tudo mais. A pessoa não quer mudar. A pessoa vai querer continuar mentindo, fazendo intriga. E Deus, pela sua misericórdia, quem não quer ser mudado, transformado, não tem como viver para sempre nesse novo lar, nesse novo céu. Esse novo lar, novo céu, são para aqueles que querem ser transformados por Cristo Jesus. E aí virá realmente essa transformação e a terra será purificada, transformada. Mas que texto embasa mais essa situação aí, pastor? Você pode pegar também a Epístola de Pedro, voltar ali em 2 Pedro, no capítulo 3. E aí o verso de 10 a 13 fala assim: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Olha, gente, Deus vai dar uma solução definitiva para todo o mal, toda a corrupção, em tudo que realmente aconteceu nesse planeta. Ele vai trazer a transformação desse mundo. Vai acabar toda a maldade, tudo, e viveremos para sempre com o nosso Senhor Jesus. Mas deixa eu ilustrar com vocês sobre essa situação. Imagine que você está no navio, e o navio está com uns 20 buracos. E está entrando água pelos buracos, e ele vai afundar mais cedo ou mais tarde, porque está entrando água. Mas eu vou diminuir, agora só são 10 buracos, mas continua entrando
Água. Ah, mas são 5 buracos, mas continua entrando água. Mas é apenas um buraco, mas continua entrando água. Continua infiltrando e tudo mais, sabe? Não importa se é um erro, 10 ou 20 erros que você comete, quando eu aceito a Cristo Jesus como Salvador da minha vida, Ele vai trazendo a transformação e mudando a minha vida. E aqueles que fazem parte dos salvos serão totalmente transformados, e viveremos para sempre com o nosso Senhor Jesus. Ele mudará por completo a nossa vida, o nosso ser, e nos libertará do pecado, e viveremos em santidade de vida. Aqueles que vão se perder, eles não quiseram a libertação, não quiseram viver em santidade de vida, ficaram apegados a alguma questão ainda assim, né? Mas aí, o livro do Apocalipse fala sobre essa situação do fim dos tempos, do Antigo Testamento, né? Fala justamente sobre essa questão. O livro de Malaquias, no capítulo 4. Malaquias, último livro do Antigo Testamento. Malaquias, no capítulo 4, de 1 a 3. Olha o que diz Malaquias, capítulo 4, de 1 a 3. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Pisareis perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Olha, Malaquias diz que um grande fogo é o último fogo. Alguns falam até o fogo de Malaquias e tudo mais, mas é o fogo de Deus, na verdade, que vai destruir os ímpios, e viveremos agora para sempre com o nosso Senhor Jesus, transformados, mudados, com nossa família, com nossos amigos, com todos aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Ou seja, recapitulando, Cristo voltou, levou os salvos para o céu, 1000 anos lá no céu, julgando, sabendo e entendendo porque os amigos, alguns parentes perderam. Depois a cidade santa desce, Satanás estava aqui preso nesse planeta, agora os ímpios são excitados, ele convence a todos a atacar aquela cidade, mas aí Jesus Cristo, grande Deus, manda descer fogo do céu, e aí destrói Satanás, seus anjos e todos os ímpios, e esse mesmo fogo purifica a terra, e agora a cidade santa pousa sobre essa terra, e viveremos para sempre com o nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador, para sempre. E aí acabou-se a história do mal, acabou-se a maldade no mundo, e agora só bondade, só amor, só alegria vai ficar para a história do que aconteceu nesse planeta, o desvio, a maldade, seres que desobedeceram a Deus, mas que foram aniquilados e destruídos, não porque Deus queria assim, Deus queria salvar a todos, mas não tem como salvar quem não quer ser salvo. E aí terminou-se, e agora veio a salvação eterna para todos. Não mais dor, não mais morte, não mais violência, mas para sempre vida eterna com o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é o que nós aguardamos, vivermos para sempre com o nosso Senhor Jesus nessa nova terra. Onde vivemos e como vivemos aqui não é o ideal de Deus. A morte é o último inimigo a ser vencido, porque Deus não nos criou para morrer. Ele nos criou para vivermos para sempre, eternamente. A morte é o inimigo que se infiltrou. E por mais que percamos pessoas pelo infortúnio da morte, Cristo deu uma solução. Ele é o autor da vida. E ele disse: todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele venceu a morte e dará a vida eterna para todos os seus súditos, para todos os seus filhos. E viveremos para sempre.
É por isso que eu e você não nos conformamos com a morte. Nós não nos adaptamos à morte, por mais que possa ensinar do que faz parte do processo, que é natural. No mundo de Deus, a morte ela é antinatural, porque Deus nos criou para vivermos para sempre e felizes para sempre. E pecado acabou, tudo cessou, e agora vamos viver para sempre com o nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. Esse é o nosso último estudo, um estudo justamente falando sobre o milênio, os 1000 anos, a volta de Jesus e a cidade santa, e veremos agora para sempre com o nosso Senhor Jesus Cristo nessa terra renovada. Amém, 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 pastor. Que bom, você disse aí que esse é o teu último estudo. Nós temos 2 ainda para terminar na semana que vem. Temos mais 2 aí. Mas se terminasse hoje, já estaria de bom tamanho, né, pastor Bruno? Porque terminar falando da volta de Jesus, 1000 anos, né? E uma nova vida é o que a gente mais espera. Como cristãos, a gente não quer mais ficar aqui, não, né? A gente quer ir para o céu. E se você também está me ouvindo, quer ir, e eu sei que você deseja, né? Senão você não estaria aqui com a gente. Vamos todos juntos nos preparar e ajudar outros também a se prepararem, tá? Nós vamos ter agora o momento das perguntas. E, olha, eu me lembrei aqui dos 2 estudos, tá, gente? Que eu falei para a meninada aí, os nossos jovens desbravadores e aventureiros pedirem. É o Descobrindo Tesouros, o Rodrigo Silva aqui escreveu. Muito bom, vale a pena você escavar mesmo aí, pesquisar, descobrir sobre a Bíblia e a sua veracidade. E outro, pastor Adriano, é a revista Eu no Universo. Não sei se você conhece, uma revista muito legal que a Novo Tempo produziu. Vale a pena você que é jovem ter esse material em mãos aí para que você possa ver a sua utilidade, a sua importância nesse mundo aí. E eu creio, viu, pastor, que os jovens têm um papel muito forte na pregação do Evangelho, né? Eles têm capacidade intelectual, têm dons, talentos, têm força para poder subir escadas, para pregar o Evangelho, subir montanhas e fazer o trabalho que os adultos de mais idade não podem. Então, vamos nos envolver mais, tá? Bom, quem quiser, é só pedir para a gente. Pastor Bruno, vamos então para as perguntas, meu amigo. Vamos para as perguntas aí. Começando contigo. Qual é a pergunta que você tem para o homem aí? Ele está afiado, hein? Ele está afiado. Sim, o pastor Adriano aqui está em sintonia absoluta com o céu aqui. Mas vamos lá, hein? Pastor Adriano, tem uma teoria de que nesses 1000 anos Jesus estará na Terra reinando fisicamente. E aí? É isso mesmo? É físico? Jesus vai estar aqui? Como é que funciona essa teoria aí, pastor? Bem, existem diversas teorias sobre a volta de Jesus, sobre os 1000 anos e tudo mais. Independente dessas diversas teorias, eu fico com o assim diz o Senhor. O assim diz o Senhor. A gente vai na Bíblia, que é a palavra de Deus, e é ela que responde justamente sobre isso. Tanto que diz, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Os 1000 anos. Bem, ele veio do céu, buscou o povo e levou para o céu e viverão lá durante 1000 anos. Por que então ele veio e ficou aqui na terra? Aí vai contrário ao que está ensinando a palavra de Deus. Tá bom, eles estão lá no céu. E aí fazendo o quê? Estão julgando, vendo os livros, o livro da vida foi aberto, os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 20, verso 12 e 13. 1000 anos lá no céu com Cristo Jesus. É isso que apresenta a palavra de Deus. Maravilha, pastor Adriano, muito bom. Tem uma outra visão que eu acho também interessante em trazer aqui, de alguns cristãos, que é a visão pós-milênio, né? Eles entendem que esses 1000 anos, eles não são literais, eles são simbólicos e, na verdade, se referem a um período de paz que o mundo vai viver
antes da volta de Jesus. Então, vamos ter um período de paz e tal, todo mundo ali, paz e amor. A minha pergunta é, essa interpretação, ela contradiz alguns textos da Bíblia? Por que que a gente não pode crer nessa visão pós-milênio? O que que tem na Bíblia para a gente aí? Eu sei que você já falou durante a sua explanação, mas tem muita gente que não pegou e tal. Seria bom a gente dar um destaque aí, né? Sobre a volta de Jesus, esse período de 1000 anos, não vai ter nada de paz ou vai ter paz? Eu entendi certo aí a sua explicação? Alguns, o pastor Bruno vai me ajudar também nessa questão. Alguns pensam que Jesus Cristo vai voltar e depois vai voltar, vai levar arrebatado um povo e vai ter um período digamos assim, de tribulação para que as pessoas se arrependam e também sejam salvos, né? Como se é um Deus misericordioso, salva todo mundo e pronto. Ele quer salvar todo mundo, mas ele vai salvar quem quer. Quem não quer, não tem como salvar. Ou ele não tem como obrigar. Ele tem poder para obrigar, mas ele deu livre-arbítrio. Essa teoria é justamente sobre essa questão, o que vai contra o que está escrito de acordo com a palavra de Deus, que é bem claro em dizer que ele voltará. Mateus 24, bem claro, com clangor e trombetas, levará os salvos para o céu, reinarão com ele durante 1000 anos, e Satanás, de acordo com o Apocalipse, fica preso aqui nesta terra, ele sozinho com seus anjos, e mais ninguém, com os anjos caídos, né? Mais ninguém, todos os mortos. Passou-se os 1000 anos, então são ressuscitados, e aí sim vão guerrear contra a cidade santa e serão aniquilados. E não terão, digamos assim, não terá uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Não terá uma segunda chance, uma segunda oportunidade. A oportunidade é hoje, é agora, de aceitar a Cristo como Salvador pessoal. Se você não aceitou e morreu sem aceitar Cristo como seu Salvador pessoal, você será estado na segunda ressurreição, que é a ressurreição para o juízo, a condenação, que ele voltará como juiz, para condenar. Quem é salvo está salvo, quem está perdido está perdido. Na primeira ressurreição, para salvar. Na segunda, para condenar. Pastor Bruno, por favor. Obrigado aqui, pastor Adriano. Só dando... Eu me lembrei aqui do nome técnico. Nós chamamos isso de salvação universal. E isso vai contra o livre-arbítrio. Porque a salvação universal, Deus vai salvar até quem não quer. Então, como o pastor Adriano bem explicou, Deus sempre respeitou nosso livre-arbítrio e ele vai continuar respeitando. Então, essa teoria aí é uma teoria, mas ela vai contra a natureza de respeitar o livre-arbítrio. E eu tenho uma segunda pergunta ainda, hein? Deixa eu fazer, antes de você fazer a sua aí, enquanto ele estava falando, veio uma ideia na minha cabeça. Eu queria que você, que está acompanhando a gente, e os pastores também, verificassem se eu estou... Eu preciso embasar a resposta, né, bíblica, né? O que vão fazer lá no céu, né? Aí, 1 Coríntios, capítulo 6, versos 2, né, e 3, né? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida. 1 Coríntios, capítulo 6, versos 2 e 3, dizendo que nós estaremos, então, ali julgando, não só os que caíram, mas também os anjos do mal, né, que caíram também, né? Os anjos do mal também. São vários textos, né? Só apresentei um aqui, né? Tem 2 Pedro também, capítulo 2, versos 3 e 4, para dar embasamento a isso também, né? Mas... Agora, eu estava pensando aqui, pastores, é o seguinte, por exemplo, alguns entendem que vai ter espírito de paz aí na terra e tal. Mas eu fico pensando, aí eu queria que vocês me ajudassem aqui. A gente já estudou aqui, né, pastor Bruno? O pastor já está com a gente aí a temporada toda. Nós estudamos sobre as 7 pragas e vimos que a coisa vai ser feia. Muito feia, e vai anteceder a volta de Cristo. Eu não consigo, gente, entender que aqui, nesse planeta Terra após as 7 pragas, vai ter algum ambiente propício para a vida aqui. Porque depois que tudo que a gente vê acontecendo no mar,
o sol aumentando o seu calor, tudo acontecendo, vários terremotos, eu acho que vai ter aqui destruição total. Então, ambiente para a vida, eu acho que não vai ter condição nenhuma de ter. Então, aí a gente fala que vai ter um período de 1000 anos. A Terra será um grande abismo. Um grande abismo. Exato, não faz sentido, né? A pessoa viver aqui em paz. Eu creio que muita gente vai acabar morrendo também durante as pragas ali, né? Porque como a gente está vendo a situação do nosso planeta hoje com coisas muito menores, né? Em escala aí, as pessoas morrendo e tudo mais, com terremotos. Imagine agora quando realmente acontecerem as 7 pragas. Então, não tem condições, né? Eu acho que não faz sentido, pelo menos eu estou entendendo isso. Eu estou certo ou errado, gente? Faz sentido o que eu estou falando ou estou falando besteira? Não, você está no caminho. Você está no caminho. É isso mesmo. Então, vamos lá, então, para a próxima pergunta. Inclusive, a gente, aqui no Rio de Janeiro, para quem é do Rio de Janeiro vai lembrar, né? A gente teve um vendaval aí, faz umas 2 semaninhas aí. Rapaz, o Rio de Janeiro não é de ter isso. Então, a gente vê uma perceptível mudança em todos os sentidos, onde o Apocalipse fala, né, que os 4 ventos da terra eles estarão ali lançando suas pragas, né? Então, a gente está pegando aqui, claro, isso aqui é com relação à parte climática, mas ainda tem outras partes, mas já está acontecendo. Exatamente. Então, vamos lá para a última pergunta aqui, para a gente já liberar o pastor. Então. Pastor Adriano, sim. Então vai ter 1000 anos e aí fica a dúvida. O fim do pecado, quando é que vai acontecer o fim do pecado? Vai ser antes dos 1000 anos? Vai fazer uma prova aí, um vestibular? Vai ser, como é que é esse negócio? Você explica para a gente aí como é que Deus vai detonar esse pecado aí. O fim do pecado também, o fim da morte. Terminados os 1000 anos, Satanás é solto, digamos assim, porque ressuscitam os ímpios para receber a sua condenação. Todos são ressuscitados, os ímpios, os que se perderam, e vão receber a condenação. E aí, com a condenação, fogo do céu descerá e consumirá a eles e Satanás e seus anjos. E nesse momento que destrói Satanás, os seus anjos e todos os que não aceitaram Jesus, ali é consumado, acabou-se pecado e pecadores. Acabou. O mal deixou de existir, o pecado deixou de existir e também a morte foi vencida. Acabou. Agora a morte não mais existirá. Só existirá a vida e a vida eterna em Cristo Jesus. Acabou. Após os 1000 anos, a terra purificada e transformada e a cidade santa pousou sobre esta terra aqui. E os salvos viverão para sempre com o nosso Senhor Jesus. Pastor, me permita, eu peço perdão, eu disse que seria a última, mas você falou e me lembrei de uma outra pergunta aqui. E lembrando que você é o pastor que fez o foguinho aqui no início, o foguinho... Faz o foguinho de novo aí, pastor. Faz o foguinho aí. Faz o foguinho de novo aí. Faz o foguinho aí. Deixa eu ver aqui. Tá fraco, hein? Você falou aí que o diabo vai ser lançado, né, no fogo de enxofre e tal. Aí me lembrei aqui, está no texto que a gente está estudando aqui, que é o capítulo 20, verso 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Você disse que ele vai ser destruído, mas alguns entendem que não é bem assim, não. Que o diabo vai ficar pegando essa parte aqui pelos séculos dos séculos. Eu queria que você explicasse para a gente se está certa essa compreensão, ou se de fato vai acabar a morte mesmo, inclusive com o diabo e os anjos vão ser realmente eliminados de uma vez por todas aí, após esses 1000 anos? Figuras de linguagem que existe na Bíblia, foi destruído pelo fogo eterno. Aí você percebe ali que Sodoma e Gomorra foram destruídas, reduzidas a cinzas, foram destruídas pelo fogo eterno. Vai lá na região de Israel, procura a cidade de Sodoma e Gomorra, vê se elas continuam queimando.
o fogo não é eterno, então por que não continua queimando? É uma figura de linguagem, eterno enquanto dure, enquanto tiver ali combustível para queimar. Então, eles vão receber a condenação do fogo eterno. Sim, Satanás e seus anjos vão queimar ali pelos séculos e séculos e tudo mais assim, mas é enquanto tiver combustível para queimar. Depois que destruiu carne, pele, osso e tudo, acabou o combustível, acabou também o fogo. O fogo é eterno enquanto dure. Essa é uma linguagem que nós achamos aqui na Bíblia em diversos textos da Palavra de Deus. Você pode achar aí em 2 Pedro. O pastor Bruno quer falar também, ó. Pastor Bruno quer falar também. Pode falar. Tá desligado seu microfone, ó. Ops, desculpa aí. Pode terminar, pastor Adriano. Não, eu posso até abrir aqui também, o livro de Judas também fala sobre essa questão de Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas que haviam entregado à prostituição, e aí diz a Bíblia aqui em Judas, que não tem capítulo, né? No verso 7, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno sofrendo punição. Então, é o fogo eterno, eles receberam a punição, o fogo eterno, mas não é o fogo que está queimando até hoje. O fogo eterno é enquanto dura, enquanto tem combustível para queimar. Isso. Essa ideia que eu ia trabalhar é exatamente esse paralelo aí. Enquanto houver vida, estaremos vivendo eternamente. Enquanto houver morte, estarão mortos eternamente. Então, a ideia que está por trás é a consequência. Então, uma vez que a gente foi salvo, estaremos vivendo eternamente. E uma vez que eles morrem, eles estarão mortos eternamente. Excelente. Ou seja, seria uma segurança de Deus de que eles nunca mais vão voltar, não é verdade? Correto. Vão morrer eternamente, fiquem despreocupados, até porque a vida eterna, gente, é só para os justos, senão não seria recompensa. Se o ímpio vai ficar queimando eternamente, vivo, então ele também tem eternidade, então não tem Ele muita vai diferença. E quando a gente começa a estudar, né, pastores, a gente percebe uma coisa muito interessante. Vida eterna só para quem come do fruto da árvore da vida. E eles não vão ter acesso a essa árvore, não, nem a esse fruto. Então não podem viver eternamente, né? Verdade. Exatamente. Verdade. Encerramos, então, com chave de ouro com ele, o nosso Adriano dos Santos, o homem que fala bonito e com propriedade. Pastor, você vai ter agora 3 minutos, tá bom? Para você fazer aí as suas considerações, o seu apelo, e aí depois você ora por todos os amigos que estiveram com a gente durante esta noite. Por favor, meu amigão. Muito bem. Você está participando desse estudo em especial. Deixa eu trazer uma ilustração para vocês. Serve para mim também. Um senhor que visitara uma escola, ele prometeu para o aluno que quando voltasse e tivesse a carteira mais limpa. Opa, um prêmio para quem tivesse a carteira mais limpa. Mas quando o senhor voltará? Perguntaram para esse professor. Isso eu não poderei dizer, foi a resposta dele, né? E aí, uma menina muito conhecida por ser bagunceira, né? Disse que pretendia ganhar o prêmio. Porém, todos os demais alunos riram da decisão dela. Ela, que é a mais bagunceira, vai ganhar esse prêmio, manter ali tudo limpo. Mas quando é que você vai começar? Pretende limpar? Aí ela falou, essa semana eu começo a limpar. Mas se ele vier no fim da semana, perguntou alguém, então eu limparei cada manhã. Mas se ele chegar pela tardinha, e aí por um momento essa criança pensou silenciosa, eu sei o que eu farei, disse ela. Eu manterei a minha carteira sempre limpa. Sempre limpa. Ela não sabe quando ele vai voltar, mas precisa estar sempre o quê? Limpa. Se queremos preparar para o céu, temos de estar com Cristo a cada dia, todos os dias. Poderá ser que ele venha à meia-noite, pode ser que ao meio-dia, pode ser que amanhã, outro dia, não sei quando ele voltará. Mas a Bíblia diz que ele voltará e que eu preciso estar preparado para aquele grande dia. Eu quero viver para sempre no céu com Cristo Jesus. Eu quero poder ver meus parentes, meu pai,
avô, avó, eu quero ver aqueles tios e primos que perdi aqui, amigos, pelo infortúnio da morte, através de uma doença como câncer terrível, um infarto, um acidente, calamidades. Eu quero ver esses que eu perdi aqui nessa terra. Quero abraçá-los e quero viver para sempre com Cristo e com eles, para vivermos e contarmos eternas histórias ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. É o seu desejo também, viver com Cristo Jesus? Eu espero que Então, olha. Vamos orar. Grandioso Pai, santificado, exaltado seja o teu santo nome. Nos ajude, ó Pai, para que possamos fazer parte, sim, da primeira ressurreição dos salvos em Cristo Jesus, para aqueles que perderam a sua vida, ó Pai. Mas aqueles, ó Pai, que estarão aqui passando pela grande tribulação, que possamos fazer parte daqueles que serão transformados no abrir e fechar de olhos e veremos para sempre com o nosso Senhor Jesus. Dê força, dê saúde, dê ânimo para cada um de nós, força dos altos céus, e abençoe a cada um nesse estudo, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Muito obrigado pelo carinho. Pastor, muito obrigado. Mais uma dívida com você, e que Deus continue te abençoando aí no seu ministério, com os desbravadores, à frente de tudo que você faz aí. Pastor Brunão, obrigado, brother. Tu é de casa, tu tá aqui no meu coração, você sabe disso. Gente, ó, semana que vem, última semana, tá acabando, mas tudo bem, vamos falar sobre a Nova Jerusalém. Lição de número 17, terça-feira, prepare o coração, coloca na agenda, e se não deu like, toma juízo, dê o like aí, a gente precisa de você, meu irmão, Jesus tem que voltar, eu quero ir pro céu, eu quero viver com ele lá, ó. O pastor também, ó, todo mundo quer, prepare o coração, tá? Semana que vem estaremos de volta, uma ótima noite para você, valeu, gente, valeu mesmo, tá? Pelo carinho de vocês. Fiquem com Deus, até semana que vem, abração, fui! Você ouviu Classe Bíblica Novo Tempo.